a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Olá, pessoal! Voltamos com mais um episódio do NBA das Minas. Eu sou a Agatha Máximo e serei a host de hoje. Mas é claro que comigo está a minha super parceira de sempre, Drica Varini. Olá, Drica, após 3 títulos em um mês, você está bem? Como estão as coisas por aí? Eu tô ótima, olá, Agatha, todos que nos ouvem. Agora vai começar, né? Porque entramos na reta final da temporada regular, daqui a pouco vocês vão ouvir as nossas vozes todos os dias. Estou felicíssima, vou só fazer uma correção, tá? São 3 títulos em menos de 20 dias. 20 dias. Título, vaga para Libertadores. Para quem não sabe, eu tô falando de futsal, né? Outra paixão que alimento diariamente e que também me alimenta, né? Porque é daí que eu tiro forças nessa cidade do esporte, né? Enfim, tem o vôlei também que tá muito bem. Mas eu tô muito feliz, né? Inclusive, estou falando depois de algumas horas após comemorar o 3º título. Então, eu tô felicíssima. Inclusive, já deixo aqui, né, o convite para quem não gosta de futsal começar a acompanhar e para quem acompanha começar a acompanhar o Jack Futsal, porque este ano, meus amigos, a gente vai ganhar tudo aquilo que a gente vê pela frente. Então, eu tô felicíssima. Feliz também porque meu time já está garantido nos playoffs, né? Muito embora ele tenha aparentemente desaprendido um pouco como que se joga basquete depois do All-Star, né? A gente era lá primeiro, ninguém chegava na gente, chegamos a cair para 3º, voltamos para 2º porque o Sixers, né? Perdeu para o Chicago Bulls, mas o que importa é que nós já estamos lá e playoffs é outro campeonato e eu espero que seja o campeonato do 18º título aí do Boston Celtics, mas não é esse o assunto, né, Agatha? Inclusive, antes de a gente entrar no nosso assunto desta semana, deste episódio, que eu sei que te faz muito feliz também, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu queria que você contasse um pouquinho, desse um gostinho, porque teremos muitos conteúdos aí nos próximos dias, né, para falar como foi. Mas eu queria que você desse um gostinho de como foi o Jogo das Estrelas, a programação do Jogo das Estrelas que aconteceu lá em Minas Gerais. Você e a Carol estiveram por lá, aproveitaram muito. Trocaram muita ideia com muita gente foda pra caralho. Queria que você falasse um pouquinho aí pra galera como é que foi esse Jogo das Estrelas do NBB. Drica, foi maravilhoso. Em primeiro lugar, queria agradecer a Sportsbet. Tá fazendo um corre importantíssimo pro esporte no Brasil, de forma geral, especialmente pro basquete, né? A patrocinadora master do NBB. E nossa patrocinadora, né? Um orgulho poder falar isso. E tá juntando um time maravilhoso, como é o Ninja, como é o Apoca. E a gente vai lá representando essa parte de conteúdo do basquete através da IO. E fomos super bem recebidas pela liga. Um beijo para todo o pessoal da NBB, que são maravilhosos. Inclusive, uma baita recepção. Um beijo para a Ju Savassi, especialmente, que é incrível. E foi muito bacana, né? Bacana pelas pessoas que a gente pôde conviver durante esse período. Já mencionei o Ninja e o Apoca, que são incríveis. A Deusa, né? Esposa do Ninja também maravilhosa. Poldo, acho que se for mencionar todo mundo, a gente fica aqui 3 horas, mas as pessoas que fazem a experiência é muito incrível, né? E o final de semana também foi massa demais. A gente conseguiu jogar na quadra dos jogadores, né? O que Rolaram não os diminui desafios, né? a Eu queria que você humilhação contasse. sofrida. Quero que você conte como foi o desempenho. Não falei humilhação, Agatha. Diz A que gente- você tá fora de forma, você tá voltando a gente- treinar agora. Exatamente, estou voltando às quadras depois de um hiato, mas eu fiquei na bandejinha no seguro, acertei as bandejinhas ali, né? Ajudei meu time. A gente tinha treinado no dia anterior, né? Não, mais cedo, na verdade. E os placares juntos, assim, a gente tinha feito 42 pontos, cada time, 40, 20. E lá na hora empatou, né? Ficou 68-68. Então todo mundo cresceu com a torcida, né? Inclusive um beijo pra torcida de Minas, que foi maravilhosa. E aí teve que rolar uma prorrogação,
O Mineiro, grande jogador, inclusive a gente vai ter que gravar um episódio com ele sobre todo o período que ele passou no Flamengo e em muitos outros times. Ele, de fato, desequilibrou, né? Meteu 2 bolinhas de 3 ali na prorrogação, valeu 18 pontos somadas. E aí, nosso time perdeu, mas o que valeu foi a experiência e o jogo das estrelas foi incrível, né? No torneio de habilidades também, a gente tá lá no mesmo hotel de jogadores, conseguiu conversar com muita gente. Então, quem não segue a gente no Instagram ainda, @NBA das Mina pode. A partir de hoje já devem sair vários vídeos aí com as nossas entrevistas. Técnicos, falamos com o Elinho, com o Léo Figueiró, falamos com o Lucas Dias, Lucas Mariano, falamos com, deixa eu pensar quem mais aqui, Guideodato, com o Dexter, que é o líder de pontuação dessa temporada. Falamos com o Larry Taylor, nosso amigo que tava sem van pra ir no jogo, entrou na nossa van e viramos grandes amigos. Fizemos selfie com praticamente todo mundo. Vai rolar um fotodump aí de todos os jogadores que a gente trocou uma ideia. Então, foi muito, muito, muito bacana mesmo. E vocês vão conseguir ver um pouquinho disso no nosso Instagram aí na próxima semana. Eu, que não pude estar presente, já estou Então, você é uma ansiosa. grande trabalhadora, né? Realmente, tá foda. Mas tudo bem. Tô comemorando títulos aqui e NBA House vem aí para que a gente possa se reunir e produzir muita coisa também. E quem sabe no ano que vem eu consiga estar aí no Jogo das Estrelas também. Eu estou ansiosíssima por esses conteúdos, porque vou contar pra vocês uma coisa, tá? Elas fizeram, mas eu sim, também não tive acesso ainda a isso. Então eu vou ficar sabendo e conhecendo os conteúdos junto com todo mundo. Então eu também estou ansiosa e já convido todo mundo pra seguir, pra ativar a notificação ali, né? Porque daí não perde nada. E vem muita coisa boa por aí. Vi só uns bastidorezinhos aí nos perfis, mas o conteúdo que é bom não passaram, tá, gente? Eu vou dizer que não tem privilégio nenhum aqui pra ninguém nesse podcast. Mas vamos lá, gata. Vamos que o assunto é outro, né? Partiu. Antes, último recado, eu queria mandar um beijo pros 2 vencedores do nosso Fantasy. O Gustavo e o Wagner. O Gustavo vai levar R$300 pra casa e o Wagner vai levar 100. Então, um beijo pra eles que se empenharam e venceram essa batalha no nosso Fantasy. Ano que vem tem mais, próxima temporada tem mais. Mas bom, e agora o episódio da semana, né? A gente vai falar sobre o verdadeiro caos que está essa temporada, especialmente na Conferência Oeste, Drica. Parece que depois que o Ja Morant, que inclusive tá prestes a voltar, falou que o Oeste estava tranquilo, algo aconteceu por lá, apesar de a ponta de cima não mudar muito. A estrutura da conferência ela muda quase diariamente. Inclusive, tem um certo time de Oklahoma que está na 7ª colocação, forçando a porta para entrar direto na zona de playoffs. Quem poderia imaginar? Já vou deixar a dica para vocês embarcarem nesse barco comigo e quem quiser garantir uma jersey desse time jovem e talentoso, é só falar com a Monza Imports. Se você gosta mais de estampas diferentes e camisetas variadas, já sabe. É só acessar o WhatsApp, porque lá tem uma infinidade de opções. Então corre. E por falar em opções, né? Opções também não estão faltando de possíveis times para entrar nos playoffs de maneira direta e também no play-in aí neste Oeste, né, Agatha? Tá tudo tão embolado que a diferença entre o 6º colocado, que hoje, dia 22, quarta-feira, às 9h27 da manhã, é o Warriors, pro 12º, que é o Pelicans, é de apenas 2 vitórias e 1 derrota. Eu falo hoje porque as coisas mudam da noite pro dia, de uma hora para outra. Entre o Suns, que é o 4º colocado, e o Dallas, que é o 8º, são 2 vitórias e 3 derrotas. O OKC, né, que já foi citado e será muito citado nesse episódio, certamente, é o 7º colocado, é o primeiro da zona de play-in, mas ele está a apenas 1 vitória dos playoffs direto. O Lakers e o Pelicans, que estão lá atrás, estão fora da zona de play-in, estão lutando para entrar, porque sim, já entraram, já saíram, mas estão lutando para entrar e ficar. Tem 1 derrota apenas a mais que o Jazz, que é o último ali que está se segurando para tentar a repescagem. Eu vou passar rapidamente aqui como é que está a campanha e a colocação nesse Oeste, lembrando que isso aqui pode mudar daqui a pouco, né? É só a galera entrar em quadra que pode mudar justamente por essa diferença mínima entre os times. O Denver, que já está nos playoffs, tem 48 vitórias e 24 derrotas. O Grizzlies, 2º colocado, 44 e 27. Sacramento Kings, hein, Agatha Matos? Eu sempre gosto de lembrar que a Agatha
falou do Sacramento lá atrás, antes Vocês mesmo foram de a temporada avisados, né? começar. Vocês foram avisados. Gostaria de lembrar aqui. Eu, inclusive, não acreditei. Porque eu admito, né? Sou sincera. Não acreditei que seria tanta surpresa assim. Mas Sacramento terceiro colocado nesse Oeste, 43-29. O Suns, que daí a diferença já começa a aumentar um pouquinho ali, né? Do terceiro para baixo. O Suns, quarto colocado, 38-33. Clippers, 38-35. Warriors, 37-36. OKC, 36-36. Dallas, 36-36 também. Minnesota, 36-37. Utah Jazz, 35-36. Lakers, que já está fora, né? O 11º, 35-37. Mesma campanha do Pelicans, 12º. E aí, para baixo, já começa também a aumentar a diferença, que o Portland é o 13º com 31-40. Essa é a atual situação da Conferência Oeste, ou seja, tudo pode acontecer. O que não deve mudar muito são os 3 primeiros colocados, mas daí para baixo, meu filho, tudo pode acontecer, né, Agatha? E vai, né, Drica? É um caos que muda constantemente. Uma derrota pode jogar um time pra dentro ou fora da zona de playoffs e play-in. E é sempre oportuno lembrar que a temporada regular, ela tá no suspiro final, né? A última rodada é no dia 9 de abril, ou seja, em cerca de 20 dias acabou-se a temporada regular. Mas certamente até lá, a gente vai ter muitas mudanças. O que não muda é o desconto que nós temos pra você lá na Centauro, né? Ouve o podcast, depois corre lá nas nossas redes sociais, clica no link da bio que você será direcionado para a nossa página na Centauro. Aí é só escolher entre uma variedade imensa de produtos esportivos e aproveitar nossos descontos, porque já já tem NBA House, né? Então, assim, tem que estar bonito pra ir dar um close na maior festa de basquete da NBA dentro desse país. Fiquem atentos. Na Centauro, na Odyssey, na Monza, não faltam opções para ficar bonitinho, né? Para ir para NBA House, que estaremos lá. Assim, né, Agatha? Esse Oeste ele muda realmente, né? Constantemente, como a gente falou. Há 2, 3 semanas atrás, quando a gente gravou sobre as lesões, antes da pausa aí pro Jogo das Estrelas, a gente falou como poderia impactar, né? Esses times, e o Lakers foi um dos times que a gente citou. E desde então, o Lakers entrou, saiu dessa zona de play-in, agora está fora. O seu OKC, àquela altura, né, quando a gente gravou, não estava nem na zona de play-in, agora já é o 7º, com a mesma campanha do 6º, e tá ali, né, brigando para entrar direto nessa zona de playoffs. Então, assim, o Oeste de tranquilo, né, de Jamoran, não tem nada. Aliás, pro Memphis até tem, né, tá brigando lá em cima. Mas não é exatamente uma conferência que as coisas já estão se encaminhando para resolver, né? O que vai acontecer. Muito pelo contrário, provavelmente lá no dia 9 de abril, última rodada, a gente ainda vai ter definições sendo realizadas no último jogo. Olhando para esse panorama, Agatha, e eu quero que você fale do seu OKC, né? Que a expectativa, como você falou, era o quê? 18 vitórias? Pois é, né? Tá bem acima disso, os meninos de OKC, sem Chet Holmgren. Imagina o que esse time fará no ano que vem, meu Deus. Tá com 36, então dobrou, né? Já dobrou a meta, já diria a nossa ex-presidente. Olhando esse panorama, lembrando que agora é reta final, que a gente tem algumas coisas de lesões, o Minnesota tem aí, né, a expectativa da volta do Karl Anthony Towns, agora é o 9º colocado. Então, assim, tem alguns elementos, né, para essa reta final aí de NBA. Você imaginava, Agatha, que a gente estaria nessa altura do campeonato falando em muitos times com chances de playoffs direto, play-in, e esses times envolvidos nessa situação, porque o Golden State Warriors, por exemplo, é o atual campeão, até pouco tempo atrás não estava nem na zona de play-in, agora é o 6º, mas pode cair para 7º, é uma loucura, né? É uma loucura, Drick. Vamos pensar nos 4 times em rebuild oficialmente, né? Começar a falar do Oklahoma, já que você deu a deixa, né? Vamos pensar em Pistons, Magic, Oklahoma e Rockets, né? São as primeiras picks desse último draft. E, bom, Rockets está em último lugar, 18,54. Pistons também está em último lugar da Conferência Leste, no caso, 16,57. E o Magic tá em terceiro lugar, com 30,40. 13º lugar, com 30 vitórias e 43 derrotas. E o Oklahoma, se a gente pensar nessas 4 top picks, tá em 7º lugar, né? Com 36 vitórias e 36 derrotas. Isso sem
contar com o Chet Holmgren, que é a segunda pick, né? Que é um cara que a gente espera que seja um grande game changer para esse time, né? Faça a diferença de fato. Os meninos se recusam a tancar, né? Pois é, muito basicamente se isso. falou sobre o rebuild do Oklahoma tá demorando. Mas entre todos os times que entraram no rebuild ao mesmo tempo, que é o Oklahoma, o Thunder hoje é o único time que, para além de se classificar hoje para o play-in, né, ainda tem possibilidade de entrar direto nos playoffs, né? Tá na frente do Dallas, tá na frente do Lakers, tá na frente do Trailblazers com o Damian Lillard fazendo uma grande temporada, à frente do Jazz, que começou muito bem, e à frente do Timberwolves, que é um time que a gente esperava que fosse entregar mais essa temporada, né? Praticamente empatado com o atual campeão. E agora a gente tem o tie break, né? Contra o Clippers e contra o Dallas, porque a gente venceu os jogos contra eles, então se na hora do vamos ver a gente estiver empatado com esses dois times, nós temos a vantagem sobre Clippers e Dallas Mavericks, o que é insano de pensar para um time tão jovem, né? O time mais jovem da história da NBA, fazendo o que está fazendo sob o comando do Shai, que merece estar nesse top 10 de MVP, né? Qualquer pessoa que acha que não merece, não está assistindo os jogos do Oklahoma, não está acompanhando também a campanha que a gente tem feito contra grandes times. Um Já parênteses, ganhamos do... Zaga. Diga. Parênteses, já que você falou do Shai. Eu tava lendo algumas discussões, né, na internet sobre o impacto do Shai, né? E eu acho que foi até o Fábio Malavada, se eu não tô enganado, que falou sobre se tivesse que escolher hoje um jogador para comandar um time entre Shai e Ja Morant, seria Shai. Pelo impacto que ele tem, até pela mentalidade, né? Levando em consideração tudo que aconteceu, mas pelo impacto positivo que ele tem sobre uma equipe e pela capacidade dele de comandar realmente uma equipe, né? E é isso que você está falando. Ele está no top 10, merece, e não é, nossa, vou botar aí um cara do OKC. Não, ele está realmente aí, não digo nem comandando no sentido de ele carrega o time, porque o time é realmente muito bom. A gente já fala isso há algum tempo, né? Inclusive no episódio lá de apostas que a Agatha apostou no Sacramento, a gente falava sobre se tivesse com o Chet, a minha aposta, por exemplo, seria o OKC. E ainda sem o Chet estar fazendo essa campanha. Mas o Shai, ele amadureceu muito, né? Ele consegue ser um jogador que impacta muito o time. Tanto é que o time é o 7º colocado. Então, assim, pra gente perceber e entender a grandeza dele dentro da liga. Muita gente coloca ele, não tô dizendo acima de talento ou de, enfim, mas como um jogador mais importante dentro de uma equipe em construção do que o Ja Morant, que é o cara aí, né, sensação, uma das grandes sensações da NBA. Pois é, e assim, hoje o Oklahoma tem a 11ª defesa da NBA. Acho que é mais uma coisa que a gente precisa mencionar, que a gente sempre fala, né, como as defesas fazem diferença. E a maioria dessas grandes defesas está no oeste, e no leste, mas ali no topo da tabela, né? Olha, vou falar as melhores defesas até esse presente momento da NBA, né? Em ordem: Boston, Cleveland, Memphis, Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, New York Knicks, Sacramento Kings, Chicago Bulls e Oklahoma City Thunder. Então a gente tá falando de times claramente contenders ao título, com exceção do Bulls, né? Que tem uma baita defesa, mas não tá conseguindo entregar no ataque. O Oklahoma City vem como, de fato, essa grande surpresa na temporada, mais uma vez, né? E um time que eu acho que todo mundo quer escapar um pouco, né? Porque você pensa em todos esses outros times, com exceção, acho que, de Kings, Suns e Nuggets no Oeste, que são times que não precisam se preocupar. O Grizzlies ainda tem questões internas a resolver. Todos os outros times eu acho que gostariam de fugir desse Thunder, que tá muito encaixado, muito focado. E é moleque, né? O problema de você jogar contra um time que não tem nada a perder é justamente isso, né? Eles já estão lá fazendo hora extra, então é um time que vem muito forte. Se conseguir entrar nos playoffs, independentemente de quem pegar, vai ser muito interessante. Seria também muito legal um joguinho aí, Thunder e Grizzlies, né? Acho que daria jogo de muitos jovens participando. E é um refresco da nova NBA, né? Uma amostra do que a gente vai ver nos próximos anos. 2 times que devem figurar ainda entre os melhores aí por um bom tempo. A levar em conta, né, a permanência de Ja Morant
no caminho certo da vida. Mas eu acho que esse é o primeiro time que a gente tinha que mencionar. Não tem como não falar do Thunder. Venceu ontem sem a 101 o Clippers. Uma defesa maravilhosa do Lu Dort na última jogada em cima do Kawhi Leonard. A gente sabe como o Kawhi é liso, né? Como ele consegue passar pelas defesas, mas não passa por Logan Dort, que não evoluiu muito no ataque esse ano, mas continua fazendo um trabalho absurdo na defesa. E deve ser o carrapato de quem quer que esteja aí nesse play-in ou nos playoffs, Drica. Hoje, né? Falando assim, de novo, vou ressaltar, isso aqui deve mudar hoje à noite já, né? Mas agora, nesse momento, no Oeste, a gente teria aí no play-in, né? O OKC contra o Dallas Mavericks. Preparada para jogar contra o Tesouro? Não estou, mas eu acho legal porque a gente teria duas oportunidades, né? Nossa, seria incrível um jogo desse. E aí, do outro lado, a gente teria, né, o Timberwolves contra o Jazz. E aí, quem passasse, né, passava direto. E a gente teria aí a segunda oportunidade, como disse a Agatha, de um OKC se perde pro Dallas, ainda teria a oportunidade de pegar aí, né, o Wolves ou o Jazz. Então, essa a configuração hoje, né? Aí, quem espera os resultados do play-in são o Memphis Grizzlies e o Denver Nuggets. Então, hoje, o OKC enfrentaria o Dallas Mavericks aí por uma vaga nos playoffs. Agatha, falamos do OKC, mas o OKC está aí a uma vitória apenas de entrar nessa zona de playoffs direto. E quem está nessa vaga que o OKC quer é o Golden State Warriors. Um time que é o atual campeão, mas que não tem tido uma temporada muito regular, né? Para fazer o trocadilho aí com a temporada regular. É um time que vence em casa, perde fora, vence em casa. Não tem É uma montanha-russa, de fato, né? Esse time do Golden State nessa temporada. Tanto é que estava fora do zona de playoffs até muito pouco tempo atrás. Você acha que o Warriors consegue se segurar? Lembrando que, né? Criou-se aí uma rivalidade entre Golden State e Memphis Grizzlies. Rolou várias tretas, Draymond Green, Dillon Brooks, Klay Thompson. Mas o Memphis Grizzlies ultimamente levou a melhor em cima do Golden State aí, né? Você acha que esse time consegue se segurar? Ou esse bloco que vem atrás dele, que é muita gente, né? Porque a gente falou aqui, o OKC tá uma vitória atrás. Mas o Dallas também tá uma vitória atrás, o Minnesota também tá, o Utah tá duas vitórias apenas atrás. Então, assim, é muita gente, é muito embolado para que um time que queira se segurar nos playoffs direto não faça uma reta final de temporada, aí são 9 jogos, consistentes, né? Tem que ter aí um padrão nesses 9 jogos para se segurar e não ter que ir para o play, coisa que o Golden State Warriors tem executado bastante nas últimas temporadas. Pois e esse Warriors, ele tem uma característica que vai ser muito importante nesse final de temporada, né? São 9 jogos ainda por jogar. E olhando para todos os times com possibilidade de ainda ir para o play-in, contando também com a Conferência Leste, o time do Warriors tem a pior recorde fora de casa. São 8 vitórias e 29 derrotas. O Warriors está com muita dificuldade, de fato, de vencer fora. E isso vai ser muito importante. Como eu mencionei, metade dos jogos do Warriors nesse final de temporada são fora de casa. Então pode ser muito determinante. E é o time que me deixa preocupada nesse momento por conta desse recorde. Eu acho que todos os outros têm possibilidades grandes, inclusive eles. Mas para chegar, vai ser preciso vencer fora de casa. Vai ser preciso fazer o que eles não conseguiram fazer boa parte da temporada. Então, precisa ficar de olho. Um time que se envolveu em muitas polêmicas, né? Começou se envolvendo em polêmicas com aquele soco do Draymond Green. O Draymond Green continua envolvido até, acho que, contra a vontade dele, né? Pelo Dillon Brooks. Mas a gente sofreram com lesões do Curry. O Klay Thompson, ele tem faíscas, né? Do jogador que ele já foi, mas ainda não conseguiu, de fato, 100% voltar ao Klay Thompson que a gente conhece. Então, é um time que tá nessa corda bamba, sim, tá? Então, precisa tomar cuidado com esses jogos fora de casa, especialmente, que não são tão fáceis. Mas, queria até mencionar o Mavericks, Trica. O Mavericks é um time que fez suas trocas aí, né, no meio de temporada.
mas continua com um problema que já era anterior à trade deadline, que é a defesa, né? Hoje o Dallas tem a 23ª defesa da NBA. Outra coisa que a Toma, gente... Bom, né? pois é, toma 116,2 pontos e tem o 6º melhor ataque da NBA, que é 116,7 pontos. Então, tá quase nesse 0-0 e para chegar aonde quer chegar, precisa melhorar defensivamente, né, Drica? E isso foi uma coisa que a gente falou lá na troca, né? Na fatídica troca. Que levou o Kyrie a Dallas, né? Muito se falou, nossa, agora vai. Agora vai, porque são dois putas talentos, né? Kyrie Irving e Luka Doncic. Isso a gente não discute, realmente. São dois talentos fora da curva, os dois, né? Não vamos aqui entrar no mérito do Kyrie Irving e tudo que ele traz de polêmica com ele, e parece que gosta, inclusive, né? Mas falando de dentro de quadra, são realmente, ofensivamente, dois talentos muito, muito, muito especiais. Mas, defensivamente, o time não ganhou em absolutamente nada. Inclusive, perdeu, porque se você leva em consideração que os dois concentram o jogo no ataque e não conseguem fazer nessa recomposição defensiva ser fortes na defesa, o time acaba perdendo, né, mais uma peça defensiva. Kyrie Irving nunca teve isso como característica, né? Não seria agora. E no momento da troca, a gente inclusive gravou, né, um episódio para falar sobre essa troca. E falamos justamente sobre isso, que o Dallas estava apostando todas as suas fichas para esse momento, até porque o Kyrie Irving é essa incerteza, a gente nunca sabe se ele vai ficar, se não vai ficar, enfim, né, ele faz o que dá na telha dele, e estava apostando as suas fichas para essa temporada. E naquele momento a gente duvidou um pouco, né, Agatha, que fosse um movimento certo justamente por isso. Por não mudar o time de patamar no sentido de ser uma equipe que consegue ter os dois lados da quadra equilibrados. E hoje na NBA você precisa disso, né? A gente fala isso aqui há muito tempo. Ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos, né? Aquele velho discurso que é real, né? Ano passado, por exemplo, Warriors e Celtics tinham duas defesas, das melhores defesas da NBA, chegaram à final, e aí na final é outro papo. Mas para chegar lá você precisa ter um time, né, equilibrado. Só ataque não vai te fazer ganhar todos os jogos que você tem que ganhar, muito menos séries de playoffs, que é outro campeonato. Então, o Dallas é isso, né, que a gente já falou lá atrás. Ofensivamente muito bom. O talento, né, falando de talento puro, dois talentos especiais. No entanto, estão lidando em uma conferência muito equilibrada, em que cada detalhe vai fazer a diferença. E defensivamente, hoje o Dallas é um dos times, se não o time mais frágil desse bololô aí que a gente está vendo, que tá brigando por vaga de playoffs e play-in, né? E a gente citou Warriors, OKC e Dallas. Temos Minnesota, que temos aí a expectativa da volta do Karl Anthony Towns, e o Utah Jazz, que veio completamente reconstruído, né, Agatha? O Danny Ainge chegou lá, limpou, mandou Rudy Gobert, mandou Spider Mitchell, fez uma reconstrução aí. Não se esperava muita coisa do Jazz nessa temporada justamente por isso, né? Porque é um time que está em reconstrução, mas começou a temporada muito bem, inclusive brigando lá em cima, e continua se segurando ali, né? Na zona de play-in. Falando de Minnesota e Utah Jazz, como é que você enxerga as chances desses dois times, levando essas variáveis em consideração, a possível volta do Towns aí nessa reta final? E o Utah Jazz, que, como você disse, é tipo o OKC, assim, tá fazendo hora extra, né? Não tinha pressão para nada nessa temporada, mas ainda tá ali brigando nessa reta final para conseguir pelo menos se segurar no play-in aí e ter uma chance a mais de chegar aos playoffs. Pois é, Drica, o Utah Jazz sofre com o mesmo problema do Dallas, né? Defesa. Então, é preciso se preocupar nessa parte do fundamento do time para chegar onde se quer chegar. Hoje, quando a gente olha a classificação, o Jazz tá aí na última posição pro play-in, né? Mas tá segurando o Lakers. Lakers ainda sem o LeBron, mas que quer muito entrar, que quer mostrar a diferença. E a galera tá naquelas, né? O Lakers fez aquelas trocas e aí todo mundo falou que... a gente até comentou isso no último episódio, né? O Lakers venceria o Nuggets no playoff. E eu acho muito difícil que isso aconteça, mas ainda é um time que pode chegar aos playoffs, né? Olhando a força
da tabela que falta, né? Existe um ranking de força de agenda dos jogos, né? O quão difícil vai ser os últimos jogos para que o time consiga chegar onde se quer chegar. O Jazz tem a 6ª agenda mais difícil da NBA hoje, né? Então a gente está falando desses times que estão nessa briga. O Jazz tem a agenda mais difícil. O Nuggets tem a 10ª agenda, por exemplo, e o Lakers tem, deixa eu até achar, a 22ª agenda mais difícil. Lá pro fim, a gente tem 25º, 26º e 27º nessa ordem, Timberwolves, Thunder e Mavericks. Então, desse bolo, esses 3 times são os que têm a agenda mais fácil. Em tese, né? A gente sabe que não dá pra cravar através disso, mas em termos de força, de confrontos que já aconteceram, esses times têm uma vantagem teórica nessa reta final de temporada. Mas o Minnesota Timberwolves, que é o contrário, né? O Timberwolves tem uma boa defesa, mas não tem um bom ataque. De offensive rating, tem apenas o 22º offensive rating. E a gente tá falando de um time que tem Anthony Edwards, um time que tem J.D. McDaniels, Karl Anthony Towns, um time que tem Rudy Gobert, né? Que não é uma questão ofensiva tão forte em termos de pontuação, mas que colabora com muitos rebotes, né? Especialmente os rebotes ofensivos, para trazer essa pontuação mais para cima. Então, é preciso ficar de olho nesse time, especialmente na parte do ataque. Então, a gente está falando de situações opostas em times que estão em classificações muito parecidas, especialmente o Timberwolves e o Jazz, mas levando em consideração que o Jazz tem uma tabela de todos aí nesse meio, a tabela mais difícil, Drica. Mas, dos times que estão lá pra frente e que ainda podem cair, o Suns tem que tomar cuidado também. O Suns tem a 8ª tabela mais difícil e ali ele não tá tão seguro, né? O Suns hoje tem 33 derrotas, mas o Clippers tá em quinto, tá em 35. E a gente tá falando de 9 jogos. Se o Suns bobeia em 4 desses jogos, metade, sem o Durant, inclusive, a coisa pode ficar feia e pode entrar numa situação de play-in. São 9 jogos, né, Agatha? Então, assim, se a gente olha, 9 jogos, pode parecer muito, pode parecer pouco, tudo depende do ponto de vista e da situação do seu time e, como você falou, da agenda que ele tem daqui pra frente. Então, assim, a minha pergunta agora, só pra finalizar, tá? Só pra deixar, até porque você anda muito boa nos seus palpites, né? A ver pelo Sacramento Kings. Minha pergunta é, Agatha, se você fosse apostar lá na Sportsbet.io, e aí eu já vou deixar a dica pra vocês correrem lá, fazer seu cadastro e ir na da Agatha, que ela realmente anda boa em palpites. E eu estou me apegando a isso porque ela disse que o Celtics vai ser campeão, então eu estou me apegando a isso. Se você fosse apostar, Agatha, na Sportsbet.io, quem você cravaria nos playoffs direto dessa gentarada toda aí que tá brigando? E quem brigaria por play-in? Levando em consideração tudo isso, quem tá pra voltar, quem não tá, quem tá lesionado, quem não tá, agenda de jogos, enfim. Todas as variáveis que a gente falou aqui. Quem você apostaria? Depois a gente volta pra cobrar a Agatha, tá? Eu acredito que Dallas entra. Eu não sei em que posição, mas eu acho que Dallas entra. Eu acredito que Thunder deve ir pro play-in pela sequência mais fácil. Esses dois times, né, Thunder e Dallas, eu acredito que vão para o play-in sim. Não vejo o Warriors ficando fora dos playoffs ou play-in também, porque a gente sabe como o Stephen Curry é decisivo e como ele vai decidir nesse final. E aí me sobram 2 times para colocar aí dentro de 4 possibilidades, né? Timberwolves, Jazz, Lakers e Pelicans. Eu acredito que Lakers entre. Não está dentro agora, mas eu acho que deve entrar porque precisa entrar, né? Seria um vexame novamente LeBron ficar de fora, Anthony Davis ficar de fora e toda essa reformulação dá absolutamente errado, né? Seria, acho que dentre esses times, o pior cenário, eu acredito. E eu acho que eu colocaria Timberwolves. Pensando em playoffs, eu colocaria Timberwolves. Tirando, então, obviamente, o Jazz, que tem a campanha mais difícil aí pela frente, e o Pelicans, que não entra. Sem Zion não dá, né? Enquanto estava com o Zion, a gente viu o Pelicans líder, inclusive, né, Drica? Mas o Pelicans já é uma franquia que precisa começar a se preocupar com o futuro da sua superestrela.
Zion não consegue ficar saudável. É um jogador que, quando saudável, destrói absolutamente todo mundo. Eu acho que não tem ninguém na NBA hoje capaz de parar o Zion. Mas é aquela coisa, né? Uma estrela cadente. Aparece de tempos em tempos e sai. Para um time ser campeão, é preciso que ele esteja completamente saudável. Ele conseguiu se machucar, estando machucado, né? Agravar a lesão, estando fora das quadras. Isso é muito preocupante. E é algo com que o Timberwolves precisa lidar já. É muito triste, né, ter que falar isso, mas já é um problema atual desse time do Timberwolves. Então, se eu tivesse que colocar nessas últimas vagas, eu colocaria Warriors, Thunder, Mavericks, Timberwolves e Lakers. Não sei se nessa ordem, eu não acho que eu não consigo nem chutar essa ordem. Eu ia te perguntar agora, tá? Qual desses 5 você colocaria direto nos playoffs? Tandão, né? Tem que ser o Thunder, não tem como. Ok, eu vou ignorar que teve E você, uma pitada cara? de clubismo aí. Vou ignorar. Quero saber de você. Até porque eu também tô torcendo. Eu realmente tô torcendo pra que o Thunder vá aos playoffs. Eu acho que vai ser divertido. Eu acho que seria divertido vê-los lá. Pensando, inclusive, no potencial que esse time tem pra próxima temporada, né? Eu vi, inclusive, você respondendo no tweet do Sérgio, falando se se o OKC ficasse com a first pick aí, se pegaria o Embiid ou não. E você, nossa, depois eles que lutem pra encaixar esse time, mas tem que ser ele, e realmente, né? Não tem como deixar passar. Victor Wembanyama, então, vai que ainda vem ele, né? Aí sim, aí ninguém aguenta a Agatha no ano que vem. Eu acho, assim, eu não sei se o Lakers entra, pra ser bem honesto, assim, não é nem uma questão de torcida, de verdade. Eu acho que, ainda que o time tenha melhorado bastante depois da trade deadline, né? Se tornou um time de fato, a gente já falou sobre isso aqui, né? Tem um elenco, né? Coisas que são pelo menos que fazem sentido, né? Um time que faz sentido, coisa que não tinha antes da trade deadline. Eu não sei se chega. Se o LeBron voltar, eu acho que entra no play-in. Se ele não voltar, eu não tenho certeza se consegue entrar. Um grande detalhe importantíssimo. Amanhã tem um Mavericks e Warriors, tá? Olha aí, ó. Isso aí já pode ter algumas definições, né? Já começa a encaminhar. Então, assim, também vai depender disso aí. Eu, hoje, se eu tivesse que botar meu dinheiro lá na Sportsbet.io, eu deixaria do jeito que tá. Mudando o Warriors e o OKC. Mas aí por pura torcida e não por racionalidade. Porque realmente tá muito difícil de você cravar quem é que vai direto e quem é que não vai. Não é nem uma questão de analisar, beleza, a gente tá aqui analisando, tá falando sobre as chances, mas é muito pouca a diferença. A gente tá falando de um jogo e temos confrontos diretos ainda, né, nesses últimos 9 jogos. Então, assim, é muito difícil você cravar. E, Drica, os confrontos do Oklahoma, eles são muito importantes porque o Oklahoma pode chegar sozinho ali, né? Por exemplo, ganhou agora do Clippers, tem um jogo amanhã de novo contra o Clippers. O próximo jogo é contra o Lakers, né? Então a gente tá falando já de dois jogos, confrontos diretos. No domingo, a gente tem Warriors e Timberwolves, que também pode ser muito... muito confronto direto. Nesse mesmo domingo, a gente tem um Trailblazers e Thunder, né? O Trailblazers tá ali no final. Talvez se fizesse uma run, ganhar tudo, pode chegar. Tem um Jazz e Suns, também é importante para essa definição de confronto ainda. Tem Warriors e Pelicans, que também é importante. Tem Grizzlies e Clippers, que define tabela. Tem, assim, as coisas elas vão acontecer muito em confrontos diretos. São Exato. 2 Grizzlies e Clippers, na verdade. Então, assim, o importante é que... Às vezes a gente reclama, né? 81 jogos faz o final da temporada ficar chato. Mas a gente não quer ver porque os times já estão chegando. Vou falar de última rodada, tá? Apenas de última rodada. Nessa última rodada nós temos Thunder e Grizzlies, Suns e Clippers, Nuggets e Kings, Trailblazers e Warriors, Mavericks e Spurs e Lakers e Jazz. Não, vai ser o caos. Caos. Apenas e Timberwolves e Pelicans. Só o Spurs, né? O jogo do Spurs confrontos... que não vai mudar nada, porque o resto Exatamente. tem para definição de vaga, né? Exatamente. Então, assim, a gente vai ver o que é muito incrível, uma temporada em que vai terminar na última rodada. Uma temporada que vai ser decidida no estouro do cronômetro. Então, não dá pra perder esse final.
A gente tem que assistir o máximo de jogos possível. E essa, especialmente, ela acaba no dia 9/4, novamente, no domingo. Esses jogos que eu mencionei são todos ao mesmo tempo, às Não 4h30 da convida tarde. indo NBA das Minas pra sair no dia 9 de abril, porque não vai rolar. Pois é, todas às 4h30 da tarde, tá? Tudo ao mesmo tempo, até Haja tela. pra não ter como os jogadores rolar aquela coisa, né? Um time perder, porque o outro já vai conseguir, né? Então, assim, já bota na agenda aí, 9/4, 4h30 da tarde, pra assistir esses jogos, porque vai ser coisa de maluco. Não tem como. É uma temporada que dia 9 de abril tudo vai se definir. E por isso que é tão difícil a gente cravar, né, qualquer coisa nesse momento. Não é nem porque a nossa torcida é pra um ou pra outro, porque claramente eu não quero que os Lakers cheguem aos playoffs. Quero vergonha sim, quero humilhação sim, não tô nem aí. Mas é porque a gente tem muitos confrontos diretos nessa reta final, nesses 9 jogos, até a última rodada, que podem definir, inclusive, aí, né, confrontos de playoffs que provavelmente vão se repetir, né? Jogos de última rodada podem se repetir na primeira rodada dos playoffs. Então, assim, é muita coisa envolvida. Se fossem jogos, por exemplo, o OKC tivesse só daqui pra frente jogos da parte de baixo da tabela, ficaria muito mais fácil, né? A gente tentar prever alguma coisa. Mas como são confrontos diretos com definição de vaga e de definição de primeira rodada de playoff, o caos vai ser total. Então, assim, se eu fosse botar meu dinheiro, eu botaria manter as coisas como estão, colocando só o OKC pra cima e o Warriors pra baixo, por pura torcida, não por, nossa, minha racionalidade tá me mandando. Mas tudo pode mudar. E é como a gente falou o episódio inteiro. As coisas podem mudar na noite de hoje. Amanhã, se você estiver ouvindo esse podcast na quinta-feira, dia 23, provavelmente Já faça essa comparação, né? Provavelmente a configuração já vai ser outra, entendeu? Então, assim, realmente muda todos os dias. E por isso que o Oeste tá tão legal, né? No Leste as coisas já estão mais definidas, né? As coisas já estão mais encaminhadas ali. O que pode mudar é uma posição para cima, outra para baixo. Mas vai ser basicamente aquilo ali que tá ali, até porque o 11º e o 10º colocado são 2 vitórias e 3 derrotas de diferença. Então já começa a encaminhar como vai ser playoffs e play-in, né? Claro, vai mudar ali os confrontos, mas basicamente vai ser mais ou menos aquilo ali que vai para pós-temporada. E aí, no Oeste, as nossas atenções já se voltam mais pro Oeste justamente por isso, né? Por essa emoção que vai até o final. Agatha, recadinhos paroquiais aí pra gente finalizar esse podcast? Eu acho que por enquanto não. Tem final, né? A Liga das Américas tá vindo aí. A gente tem uma final na BCLA maravilhosa, porque são 3 times brasileiros na final, né? Mais o Quinça da Argentina. Eu não lembro de cor aqui, eu vou tentar pegar as datas. Aqui, ó. Já nós temos as semifinais, Minas e Flamengo no dia 14 de abril e Franca e Quinça. E a final no dia 15 de abril, na sexta-feira, entre os vencedores dessas partidas. Então, vale muito a pena assistir, está sendo transmitido na ESPN e a gente tem aí um exemplo de como a força do basquete brasileiro está, de novo, se tornando hegemônica na América do Sul. É importantíssimo a gente ver isso, né? E ver times variados chegando onde chegaram. Então não deixem de assistir. Vou torcer aí. Torçam para quem vocês preferirem, mas torçam para alguém brasileiro. Fechou? Apenas torçam. Escolham e torçam para o Brasil aí nesse mais uma competição. Então é isso, né, Agatha? Na semana que vem a gente volta. Lembrando que está em dias de sair o nosso episódio especial para retomar, né, os nossos episódios especiais lá na Aurelo do Dinastias. Esse próximo episódio é sobre o Chicago Bulls, então, torcedores do Chicago Bulls, se você ainda não é colaborador do NBA das Minas, corre lá na Aurelo com 2ls.cc/NBA das Minas, escolha o seu plano, porque já tem um episódio sobre a dinastia Chicago Bulls, Michael Jordan, Phil Jackson, enfim, né? Vocês sabem bem, mas a gente está contando essa história. Aproveitem para nos apoiar e receber esse conteúdo. Todo mês tem episódio especial, teremos a retomada aí dos episódios especiais, então não percam tempo, nos apoiem e recebam esses conteúdos. E semana que vem a gente volta para falar aí de como é que tá esse rolê, né, Agatha? Oeste, Leste e tudo mais. Aí temos a volta do Ja Morant, né, que deve acontecer, vamos ver como é que vai ser isso, mas semana que vem a gente volta. Um beijo.